Muito bem, gente. Vamos lá para mais uma dose de crimes contra a ordem tributária? Ainda não é dessa vez que acaba, tá? Mas ainda temos aqui algumas coisas bacanas para falar, algumas coisas legais que eu acho que vão ajudar vocês a entender bem essa questão. Então, queria começar hoje falando com vocês um pouquinho sobre conceitos fundamentais ligados a esses crimes. Então, algumas regrinhas, que algumas são de direito penal de modo geral, outras mais específicas aqui de direito penal tributário, que eu acho que vão nos ajudar a resolver esses problemas, tá? Então, primeira coisa, gente, que dá cosquinha de esquecer, né? Principalmente para quem é mais da área de tributário, né? Não sei se algum de vocês faz estágio no escritório que mexe com tributário, então, mas é uma regra fundamental de direito penal que existe desde lá do Beccaria e que a gente não pode esquecer, não pode ignorar de jeito nenhum. Que é o seguinte, é aquele princípio da responsabilidade pessoal. Ou seja, né, eu só posso responsabilizar por crime tributário a pessoa física que efetivamente tenha praticado o crime tributário, né? Então o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que não tem responsabilidade penal para a pessoa jurídica, já falamos sobre isso no vídeo anterior, e que não existe, isso é muito importante, responsabilidade objetiva, tá? Então eu não vou ser responsabilizado objetivamente, né, por ser diretor da empresa, por ser presidente, por ser não sei o quê. Não. Tem que ser alguém que efetivamente contribuiu com o crime, que seja coautor ou pelo menos partícipe do crime. Caso contrário, eu não posso ter essa responsabilidade, tá? Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, né? Até escrevi para vocês lá no roteiro que você ser presidente, né, ter um poder decisório é um indício de que eventualmente a pessoa participou do crime tributário. Mas não necessariamente, porque às vezes pode ter sido tomada uma decisão à revelia do presidente, né, que ninguém está sabendo, e aí se for isso, você não tem o crime. Tá? Para ter o crime precisa ter esse dolo, né? A pessoa precisa participar, precisa querer participar, precisa ser aí coautor ou pelo menos partícipe dessa situação. Tá? Bom, outra coisa. Cuidado, gente. Aqui é uma dica que é mais para o Ministério Público. Não sei se alguém aqui pensa em prestar concurso para promotor de justiça, né? Acredito que sim, sempre tem. É uma belíssima carreira, não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário. Cuidado, gente, com a denúncia que é genérica, tá? Então o que vai acontecer eventualmente, né? Você tem aquela denúncia que não faz aquela narrativa muito cuidadosa do que aconteceu, tá? Então isso para qualquer denúncia. Só que aqui no caso dos crimes contra a ordem tributária, mais ainda, não pode acontecer, tá? Então se eu tiver uma denúncia que é feita de qualquer jeito, que o promotor vai lá e escreve de qualquer jeito o que está acontecendo, eu tenho aqui uma denúncia que é inepta, tenho a inépcia da denúncia e por essa razão ela não será recebida. Então muito cuidado com isso, tá? E uma outra coisa importante, né? O que é mais velho do que andar para frente aqui, que todo advogado adora falar isso, né? Ele vai lá e fala para o juiz assim, como estratégia de defesa: olha, é verdade, a empresa não pagou aqui os tributos, né? Caloteira. Mas ela não pagou, não foi por safadeza, né? Então não é assim que ela falou, eu quero economizar imposto, por isso eu não vou pagar. Ela não pagou porque ela está com dificuldades financeiras, está passando aqui por uma situação, né, de penúria, que está muito difícil, e por isso, infelizmente, não foi possível pagar os tributos. E aí a gente acabou tendo essa situação, né, de ter aqui um crime tributário, tá? Então, isso que vai acontecer. Vejam, notem que, em tese, essa pode ser uma argumentação muito boa, dependendo do que está acontecendo. Pode ser uma argumentação válida, sim. Porque, eventualmente, né, o que pode acontecer? Eu posso chegar numa situação em que eu tenho alguma excludente. Né? Posso ter aqui alguma situação que faz com que a empresa efetivamente não possa pagar o imposto. E se a empresa efetivamente não consegue pagar o imposto, o que vai acontecer? Né? A gente tem excludente. Então a gente pode entrar aqui, eventualmente, né, numa excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Então isso pode acontecer. Eu posso ter essa excludente e, ao ter essa excludente, não tem crime. Tá? Então, pode ser que pegue? Pode sim. Né? Então, como eu disse, é a argumentação mais comum nesses processos, né? E muitas vezes o juiz acolhe e acaba absolvendo aí por conta dessas dificuldades financeiras, reconhecendo aqui a
inexigibilidade de conduta diversa, tá? É possível. Mas, gente, vejam, né? Não vamos esquecer de uma regrinha fundamental, que é, quem alega tem que provar. Então, se eu, como advogado, estou dizendo que a empresa está com dificuldades financeiras, estou dizendo que não teria como pagar, não basta dizer isso, né? Porque dizer, todo mundo pode falar qualquer coisa, né? Então é uma pergunta que muitas vezes os alunos me fazem: ah, professor, mas se eu falar não sei o que no processo? Eu respondo: você pode falar o que você quiser no processo, mas tudo que você falar, em regra, tem que ser provado. E aqui não é diferente. Então, se eu estou alegando, se eu estou dizendo que a empresa está com dificuldades financeiras, eu vou ter que demonstrar isso, tá? Então, fácil, gente. Se é verdade, é fácil. Como que eu faço isso? Junto lá no processo, cópia de títulos protestados, demonstra que tem várias execuções em andamento, várias reclamações trabalhistas em andamento, que tem pedido de falência. Enfim, eu vou pegar e vou instruir essa minha argumentação com tudo que for possível, com tudo que eu encontrar a esse respeito, tá? E aí, se for possível, o juiz vai acabar reconhecendo. Eu simplesmente ir lá e falar que a empresa está em dificuldades financeiras, normalmente não resolve o problema, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Outra questão, tá? Os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. Até aí nenhuma grande novidade. A maioria dos crimes é assim, vocês sabem disso. Aqui tem interesse público, obviamente. Então a gente fala em ação penal pública incondicionada, nenhuma novidade, né? O que aqui pode gerar um certo problema é o que diz respeito à competência, tá? Então, quem que vai ser competente para julgar crimes aí contra a ordem tributária? Então, gente, cuidado, porque é de novo aquilo que eu já falei para vocês 50 vezes esse semestre, né? Falei presencialmente e venho falando à distância já há algum tempinho. Cuidado com a Justiça Federal, porque aqui eventualmente vai ser Justiça Federal. Nem sempre, mas pode ser. Então, assim, a regra geral é: que tributo que foi sonegado, né? Que tributo que não foi pago? É um tributo estadual ou um tributo federal? Se for um tributo federal, a competência da Justiça Federal. Cuidado com isso. Tudo que envolve INSS, que é uma autarquia federal, também é competência da Justiça Federal. Cuidado com essa outra armadilha, né? Muito cuidado com essas coisas todas que acontecem. E de qualquer forma, em qualquer um dos casos, né, seja Justiça Federal ou Justiça Estadual, o local onde vai ser feita, vai ser proposta a ação penal, é o local da consumação do delito, ou seja, o local onde efetivamente houve, né, a sonegação fiscal, onde foi praticado aqui o crime contra a ordem tributária, tá bom? Avançando mais um pouco, gente, temos uma outra questão aqui que pode ser um pouco problemática, que é o seguinte: vocês sabem, né, que é muito comum, e aqui não é diferente, que eu tenha vários processos em andamento ao mesmo tempo. Então, é absolutamente comum que eu tenha o processo penal correndo paralelamente com o processo civil, que está discutindo a mesma situação, ou até mesmo correndo paralelamente com o processo administrativo, que também esteja discutindo a mesma questão. Isso é normal, eu acho que não vai surpreender vocês nem causar estranheza. Especificamente aqui no que diz respeito a crimes contra a ordem tributária, normalmente o que você vai ter? Você tem o processo penal, discutindo a responsabilidade penal, mas vai ter também, muito cuidado, um processo administrativo. Esse processo administrativo vai discutir as questões administrativas, né, de pagamento do imposto, de execução daquele valor, né, esse tipo de coisa. Então é muito comum que você tenha os dois processos, né, isso que acaba acontecendo na prática. E essa existência de dois processos gera aqui um problema muito específico para crimes contra a ordem tributária. Porque, de um modo geral, gente, vocês sabem, né, vocês já ouviram falar nisso com certeza, que a gente tem situações em que a decisão do processo penal influencia o administrativo, né, e vice-versa. Então aqui é uma dessas situações, muito específica para esse tipo de crime, mas que existe, né, uma situação em que eu tenho efetivamente o direito penal influenciando totalmente aqui o direito administrativo e vice-versa. Então qual que é o problema? O problema está aqui no artigo 83 da Lei 9.430 de 96, que vai dizer o seguinte para vocês, eu vou ler. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos tais e aos crimes contra a previdência social previstos nos artigos tais será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa,
sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Tá? Então é isso, a representação para fins penais vai para o Ministério Público depois da decisão final na esfera administrativa. Então, traduzindo isso em outras palavras, soneguei imposto, vai ser feito um processo administrativo, que deve ver se sonegou mesmo, né, quanto foi, não sei o quê. Aí apareceu a decisão final, sim, sonegou mesmo, pilantra sem vergonha. Aí depois disso, que eles vão mandar para o Ministério Público, né? Então o Ministério Público vai ser oficialmente notificado a esse respeito depois que terminar o processo administrativo. Bom, aí qual que é o problema? Qual que é a questão? É mais ou menos o que vocês estão imaginando. Será então que a ação penal está amarrada? Então eu só posso ter a ação penal depois de encerrada essa ação administrativa? Né? Então, porque está escrito aqui que o Ministério Público vai ser cientificado depois que terminar a ação administrativa. Então, será que eu só posso iniciar a ação penal depois do fim da ação administrativa? Ou, em outras palavras, né, esse processo administrativo, esse procedimento administrativo, ele serviria como um filtro obrigatório, alguma coisa assim, né? Então, primeiro eu faço esse filtro administrativo, vejo se teve lá administrativamente algum problema mesmo, aí que eu vou mandar para o Ministério Público e o Ministério Público vai oferecer denúncia e vai iniciar a ação penal? Então será que é isso que vai acontecer? Esse que é o encaminhamento? Né? Ou não? Tá? Então, gente, qual que é o grande problema que vocês conseguem perceber pela leitura desse dispositivo? Né? Qual que é a dificuldade que vai aparecer aqui? É o seguinte, não está escrito aqui em lugar nenhum que o Ministério Público está impedido de iniciar a ação penal antes de receber essa representação fiscal. Não está escrito. Qual que é a única coisa que está escrita aqui? Que essa representação fiscal será enviada depois de concluído o processo administrativo. Mas não tem absolutamente nada que impeça, né, que o promotor fique sabendo antes. Vocês sabem disso. A gente poderia fazer esse raciocínio, né, comparando esse processo administrativo com o inquérito policial, em qualquer outra infração penal. Tá? Lembrando que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Então, poderíamos fazer essa interpretação, entender que, da mesma forma que o promotor pode iniciar a ação penal antes da conclusão do inquérito policial, ou até mesmo sem a existência do inquérito policial, imagino que vocês devem ter aprendido isso em processo penal, que o inquérito policial é dispensável. Né? Então, se o promotor ficar sabendo, por outra forma, que aconteceu o crime, e quiser iniciar a ação penal dessa outra forma, não haverá problema nenhum, porque o inquérito ele é absolutamente dispensável, né? Eu não preciso ter um inquérito. Então será que é um raciocínio análogo? Se o promotor ficar sabendo antes, ele pode começar ou não? Né? Estaria escrito aqui nas entrelinhas, né, que o promotor não pode começar enquanto não receber essa representação. A resposta, gente, vocês já estão imaginando, né? Quando eu começo a falar assim, vocês até já sabem o que eu vou falar. Direito, quando tem 3 correntes, a gente tem que dar graças a Deus, né? Então aqui é o caso. Nós temos 3 correntes a respeito desse assunto. Tá? A primeira corrente, que foi adotada aqui pelo STF, tem aqui uma jurisprudência que eu citei para vocês. Tá? Essa primeira corrente vai entender que o promotor pode iniciar a ação penal sem que haja essa representação, sem que haja a conclusão do procedimento administrativo, que seria possível, né? Porém, que isso seria uma questão prejudicial, ou seja, o promotor inicia a ação e logo em seguida ela fica suspensa, aguardando a decisão final. Não vi muita vantagem, né? Então, o promotor inicia a ação, mas tem que esperar o outro resolver. Então é melhor primeiro esperar resolver o outro, para depois ver se começa a ação penal, né? Enfim, é uma corrente que vai ser um pouco estranha, né? Uma corrente que fica esquisita aqui nesse caso. Tá? Temos aqui uma outra corrente que vai dizer que isso aqui vai funcionar como uma condição objetiva de punibilidade. Ou seja, não pode, né, fazer nada enquanto eu não tenho a resolução desse processo administrativo. Tá? Então, portanto, o promotor está de mãos atadas, né? Não é punível enquanto eu não tenho a conclusão do processo administrativo.
E tem a terceira corrente dizendo que não tem problema, que pode fazer ação penal independentemente da administrativa. Tá? Então é fácil vocês guardarem, são três correntes que dão os três posicionamentos possíveis, né? Basicamente sim, não e mais ou menos. Pode, mas é questão prejudicial. Tá? O que prevalece? Que não pode. Então, primeiro o promotor tem que aguardar lá a conclusão do procedimento administrativo, para depois, na sequência, tomar as medidas aqui criminais, se forem cabíveis, tá? Mas é importante que vocês saibam que tem todas essas correntes, que tem todas essas possibilidades, certo? Bom, gente, outra questão, outro problema que aparece aqui, que é a questão do pagamento do débito tributário, né? Então, o que vai acontecer? A gente está falando aqui mais especificamente, para usar uma terminologia jurídico-penal, de uma situação em que eu tenho um arrependimento posterior, tá? É isso. Então, arrependimento posterior é aquela situação em que o crime já está consumado e o agente voluntariamente, porque ele quer, vai lá e repara o dano, tá? Essa é a ideia, o arrependimento posterior. Ele voluntariamente, por livre e espontânea vontade, ele repara o dano, tá? Então isso é o arrependimento posterior. Esse arrependimento posterior, nos termos lá do artigo 16 do Código Penal, desde que preencha aqueles requisitos, né? Seja um crime sem violência, sem grave ameaça, que seja até o recebimento da denúncia, ele vai ter vai ser uma causa de diminuição de pena. Ele vai gerar aqui uma diminuição de pena que vai ser de 1 a 2/3, conforme vocês devem lembrar lá da parte geral do Código Penal. Tá? Então a regra geral é essa, mas ele tem exceções, né? Então você vai ter algumas situações em que o entendimento é diferente. Então isso acontece, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram disso, no peculato culposo. Peculato culposo, aquele crime que acontece quando o funcionário público é descuidado, né? Então ele vai lá, larga a repartição pública aberta, vai tomar café e o ladrão se aproveita para levar alguma coisa embora nesse período, né? Aí nesse caso você vai ter, o ladrão pratica furto e o funcionário público peculato culposo. Peculato culposo, isso é disposição expressa no Código Penal, tem uma causa aqui especial de arrependimento posterior, né? Então se o funcionário público reparar o dano, ele não mais será punido por peculato culposo. Permanece a possibilidade de punição do ladrão pelo furto, tá? Isso sempre vai ter. Mas o peculato culposo não mais será punível por conta, né, dessa novidade que aqui aconteceu, né, de ter havido a reparação do dano. Então é uma regra diferente, né, não tem aquela redução de pena de 1 a 2/3, mas sim teremos aqui uma não aplicação de pena nenhuma por conta dessa disposição, tá? Temos aqui ainda, né, uma outra regra também, que vocês já estudaram na direito penal, mas nunca é demais relembrar, quinto ano é sempre um bom momento para relembrar, que diz respeito ao estelionato, né, praticado por meio de cheque sem fundo. Então, quando eu tenho estelionato praticado por meio de cheque sem fundo, tem aqui uma súmula, né, que é a súmula 554 do STF, que também diz, né, que se o cara pagar o cheque até o recebimento da denúncia, também a gente vai ter a impossibilidade de ação penal, né? Então a pessoa não poderá mais ser punida por esse motivo, ela ficará impedida de ter aqui qualquer tipo de procedimento penal por conta desse arrependimento, esse arrependimento posterior, tá? Então, aqui, gente, no que diz respeito a crimes tributários, o entendimento acaba sendo basicamente esse mesmo, tá? Então, conforme eu vou explicar para vocês mais detalhadamente a partir de agora, a gente vai encontrar aqui algumas regras que são mais benéficas, especificamente para esse caso aqui de crimes tributários, tá? Então, a primeira regrinha que tem, primeira observação que a gente tem que fazer, que é a genérica para isso, é o artigo 34 da Lei 9.249, tá? Que vai dizer isso, que se a pessoa pagar o tributo antes do recebimento da denúncia, você gera a extinção da punibilidade. Então não é redução de pena de 1 a 2/3, mas sim extinção da punibilidade. Basta que a pessoa pague, né, o imposto e todos os seus acréscimos, né, multa, correção monetária, que haverá extinção da punibilidade, não mais será punida por esse motivo. Tá? O que assim, claro que para o réu é bom, né? Mas pensando enquanto cidadão, né, pensando assim como professor, não é justo, né? Porque o que acontece? Quando você tem aqui essa regrinha, você acaba
fazendo com que sonegar imposto seja um bom negócio. Então você efetivamente não pagar os seus impostos, não fazer as coisas em dia, pode ser um bom negócio. Porque é um jogo, gente, é um cassino. Você vai lá e sonega o imposto. Se a Receita Federal não perceber, sorte sua, você escapou. Se a Receita Federal perceber, você vai lá e paga. E também você escapou, né? Então é claro, não vale a pena o sujeito arriscar demais, porque se é uma coisa que é muito fácil de ser pega, ele vai ter que pagar multa, né? Vai ter que pagar a mora, não sei o quê, então não é interessante. Mas, se é uma coisa assim que tem uma boa chance da Receita Federal não perceber, lembrando que cada ano que passa está mais difícil sonegar imposto, né? Que a Receita Federal está fechando o cerco, a gente está tendo aí cada vez mais cuidado com essas questões tributárias. Então, se a Receita Federal não perceber, né? Aí sorte sua, você escapou, né? Então, acho errado isso, honestamente, mas assim, não tem muita discussão, isso está previsto em lei, né? Então não existe margem para o juiz falar, não vou aplicar isso. Não, porque está lá, é artigo 34 dessa lei 9.249 de 1995. Então isso aqui está valendo, tem que cumprir, muito embora não me parece, né, muito correto. Para piorar, ou para melhorar, né, dependendo de que lado da mesa que você está, isso aqui também... isso daí já é mais uma construção jurisprudencial, né? Acabou sendo aplicado para outros crimes, tá? Então crimes contra a Previdência Social, apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, né? O STJ só não deixou aplicar para o estelionato. Mas vocês tomem cuidado, né? Porque foi feita essa interpretação, né? No sentido de que isso valeria para outros crimes também. Que é uma coisa que não está prevista em lei, né? Não me parece assim, exatamente correto, como eu já expliquei, mas também não se trata de nenhum absurdo jurídico. Isso que eu queria que vocês percebessem, né? Não temos aqui nenhum absurdo jurídico. Por uma questão muito simples. Eu posso perfeitamente, né, e vocês sabem disso, a hermenêutica permite que eu faça a analogia em bona parte. Então isso aqui vai entrar como uma analogia em bona parte. Então assim, imposto é parecido com contribuição previdenciária. Então, por analogia, a gente aplica a mesma regra. Então é uma solução que não está prevista na lei, mas não é uma solução absurda. É uma solução que você consegue aplicar aqui sem grandes dificuldades. Tá bom? Outra questão, que aparece aqui na famosa lei do Refis, mais conhecida também como Lei 10.684 de 2003. Já não é tão recente, né? 17 anos, mas é uma lei aí que existe. Que o Refis trata desses planos de recuperação, né, das empresas, esse tipo de coisa. Então, tentar salvar a empresa aí que está quase morrendo. Que é uma linha bem brasileira, né? Não sei se vocês sabem disso. Aqui no Brasil a gente tem muito essa tendência, né, de querer preservar as empresas, tá? O que é louvável, tá? Não estou criticando, apenas fazendo um comentário. Porque a gente pensa que tem emprego envolvido, né? Se a empresa quebrar, vai gerar desemprego, vai ser ruim para a economia. Então existe toda uma legislação tentando salvar a empresa devedora, a empresa aí que está quebrando, né? Que é uma postura, gente, totalmente diferente da que tem nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é o contrário. A empresa está quebrando, eles deixam quebrar. Porque o que eles pensam? É uma coisa meio selvagem, meio violenta. Mas acredito que vocês concordarão que faz algum sentido. Se a empresa está quebrando, é porque ela é incompetente. Então deixa quebrar, que aí outra com mais competência vai assumir o lugar dela no mercado. É isso que os americanos pensam, diferente de nós. Mas aqui para nós existe essa preocupação, né, de tentar salvar a empresa que está quebrando. A gente vai ter essa preocupação aparecendo aqui algumas vezes. Então o que vai acontecer, né? O que vai dizer aqui essa lei no seu artigo 9º? Né? Que haveria aqui uma suspensão da pretensão punitiva do Estado durante o parcelamento. Então essa lei permite, né, que eventuais débitos tributários sejam parcelados e enquanto estiver acontecendo esse parcelamento, eu posso ter aqui, né, a suspensão da pretensão punitiva. Então também eu não vou ter processo penal por sonegação fiscal nesses casos, tá? Não vai acontecer isso. Mas também não corre o prazo prescricional, que aí é um jeito de você fazer uma medida justa, né? Tudo bem, você não vai ser processado, mas também não vai prescrever. Então não adianta ficar enrolando, né? Porque o prazo prescricional não está correndo aqui nesse caso, tá? O problema que vai aparecer aqui, né, é que não temos aqui nenhum limite temporal, né?
para que isso aconteça, né? Então fala, enquanto durar a suspensão, né, acontece essa situação. E a jurisprudência vai dizer que, mesmo após o trânsito em julgado, vai extinguir a punibilidade. O que também vale para o crime de descaminho, que nem é crime tributário, né? Muito embora afete aqui os bens públicos. Então, com isso, né, acaba ficando muito difícil da pessoa sofrer aqui algum tipo de responsabilização penal por crime contra a ordem tributária, né? Acaba ficando bem difícil mesmo, porque você tem muitos mecanismos, né, muitas formas de fugir dessa responsabilidade no caso concreto, né? Esse que é o grande problema que aparece aqui, tá bom? Bom, gente, uma última questãozinha que eu queria falar, né, que o vídeo aqui já está bem longo, tem bastante coisa aqui para vocês pensarem nessa semana a respeito disso, né? Veja, eventualmente, é muito comum, né, que eu tenha alguém praticando um crime de falsidade, pode ser falsidade documental, falsidade ideológica, né, para praticar um crime tributário. Isso é muito comum, vocês sabem disso, né? Então a pessoa vai lá e comete aí algum crime contra a fé pública para que seja possível cometer o crime tributário, tá? Eu até dei aí no roteirinho, vocês vão ver, tem um exemplo, né, da locadora de automóveis que registra o carro no Paraná, né, para pagar menos IPVA, e na realidade, né, o crime, a sede dela é em São Paulo, né, aqui no estado de São Paulo. Então aí você tem uma falsidade ideológica, porque ela está falando que a empresa fica num lugar, quando na realidade ela fica em outro. Temos aqui uma falsidade ideológica, claramente, né, obviamente. Então, o que vai acontecer, né? Qual que é a dúvida que nós temos? É o seguinte, se por alguma razão eu tenho a extinção da punibilidade do crime tributário, tá? Então ela sonegou lá o imposto e isso teve a extinção da punibilidade, porque pagou. Continuo podendo punir por falsidade ideológica? A resposta majoritária é que não posso punir por falsidade ideológica, tá? Extinguiu a punibilidade, extinguiu tudo, tá? Tudo ficou extinto. Então, é uma coisa bem benéfica para o réu mesmo, né? Na realidade, é o que eu falo, só vai preso por crime tributário aqui no Brasil quem não conhece a legislação em absoluto ou quem está totalmente quebrado, né? E não consegue realmente pagar. Porque a regra geral é essa, né? Acho que a gente pode resumir a questão dessa maneira. Pagou, escapou. É isso. Você pagou o imposto, você não mais vai sofrer nenhum tipo de responsabilidade. Tá bom? É isso, gente. Agradeço demais a atenção de vocês. Bons estudos aí durante essa semana. Não percam na semana que vem a conclusão desse assunto tão importante, tá? Muito obrigado e até lá.